Muito bem, estamos de volta com mais um Virando a Mesa, aqui no Tendência, a nossa revista eletrônica. Como vocês sabem, o nosso Prosa e Verso, por conta da pandemia, está adaptado. E como a gente sabe que vai virar a mesa diante dessa situação, nós estamos aqui com o Prosa e Verso adaptado. Não podemos ter as nossas gravações presenciais com os nossos convidados, então a gente está ao vivo no Facebook com os nossos amigos falando do que a gente gosta de falar, de cultura, de poesia, de arte, enfim. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é doutoranda em geologia, membro da Academia Litero-Cultural de Taquara, membro do Sarau com Café, coordenadora do Sarau Coteando, intérprete e agora, oficialmente, escritora. Ilana Lendo, que vem falar conosco em primeira mão sobre o lançamento do seu livro Alérgicos, Cuidado, Pode Conter Poesia. Seja bem-vinda ao Virando a Mesa, Ilana. Muito obrigada, Gabriel, pelo convite. É sempre um prazer poder participar com vocês, que buscam de uma forma tão interessante conversar com as pessoas, mostrar o trabalho delas, e a gente precisa de espaço mesmo para discutir cultura, para discutir a arte. Então, eu só agradeço por esse momento que teremos hoje aqui, para mostrar o Alérgicos. Tá quentinho! Isso aí, recém-parido, saído do forno. Recém-parida criança! Eu fico realmente muito feliz em poder estar aqui contigo, praticamente em primeira mão, porque as grandes emissoras ainda não te contataram, eu tenho certeza que assim Não. farão, mas eu estou saindo na frente aqui com o Tendência para a nossa entrevista. Então, Ila, eu vou começar pelo começo da tua atuação artística e da tua militância cultural. Tu começaste como intérprete, né? Eu falei no início da Academia Litero Cultural de Taquara, tu és membro lá como intérprete. E participações nos saraus, todos, né? Coordenando o Sarau Coteando, integrante do Sarau com Café. E agora, escritora. Como é que tu vês esta transição de uma para outra, que na verdade nem é transição, são as duas juntas numa, e até te pergunto porque tu deves estar acostumada a interpretar textos de outros poetas. E agora, que também tem os teus textos para serem interpretados? É um momento, Gabriel, que eu estou ainda aprendendo como lidar com. Há mais de 15 anos, eu sou envolvida com eventos, né, promovendo eventos, saraus literários, e envolvida com eventos da Academia de Letras de Taquara também. Então, para mim, é muito fácil, é muito tranquilo vestir um personagem, né? Como tu disseste, interpretando outros autores. Para mim, isso é muito tranquilo, né? Eu visto uma máscara e eu, né, incorporo o personagem. Tudo certo, tudo ótimo. A diferença agora é que a personagem sou eu. Então, eu não posso me esconder mais, né? E isso é um pouco assustador, eu diria, né? Quanto à transição, o Dylan Camargo, que conversou comigo há umas semanas atrás, ele disse que não é uma transição, que eu já era escritora, eu só não expunha ainda o material. E é verdade. Só que nesse ponto tem essa questão de eu me mostrar, né? Eu escrevo há muito tempo, A mas eu transição que me escrevia para refiro, acho que gaveta, é no né? palco, né? A transição no palco, É, de intérprete para escritora agora também. é. E, e isso é que é estranho, né? Eu me mostrar agora. Né? Adoro palco, adoro holofote, mas mostrando outras figuras, né? Mostrando a minha agora, eu ainda não estou sabendo lidar muito bem com isso. É um desafio, mas eu confesso que eu estou adorando. Adoro desafios.
E quem não adora, não é mesmo? E a gente fica muito mais feliz ainda em saber que pode explorar estas riquezas, estas capacidades aí, os teus tons, talentos, né? Agora também como escritora. Mas a gente acompanhou, Ila, nas tuas redes sociais, para quem te segue, que tu fizeste todo um pré-lançamento aí de Alérgicos, com as participações das pessoas que integram o teu livro, né? Posso assim dizer, que são aquelas pessoas que escreveram textos para contribuir com a apresentação de Alérgicos. Comenta para a gente um pouco sobre como foi este processo aí de apresentação e sobre as pessoas que estão no livro contigo. Foi muito interessante. Eu estou há alguns meses já ansiosa para mostrar, né, para as pessoas o livro em si. Mas, na verdade, nós estávamos criando a arte. A Cissa Kappel, que é a designer que foi responsável, fez com muita tranquilidade e eu a incomodei muito, sabe? Eu sempre vinha e dizia, ai, Cissa, mas eu pensei assim, ai, eu gostaria que fosse assado. Então, eu confesso que foi um processo né, lento, mas que ficou perfeito. Eu me apaixonei quando eu vi, e eu fui entregar o exemplar dela hoje, ela se emocionou quando pegou na mão, isso que ela está trabalhando nele há meses, né? Mas agora é físico, né? É diferente. Então, criar esse momento, essa tensão, por assim dizer, não era a ideia. Mas eu pensei, vamos lançar aos poucos, né? Comunicar às pessoas que está em processo de criação livre. Eu pensei, Quase um pré-natal, né? É mais ou menos isso. Te prepara para Paris, né? Tu faz o acompanhamento, vê como é que tá funcionando, se tá vindo bem. E daí eu chamei as pessoas que colaboraram comigo, né? Não colaboraram só no livro, mas colaboraram comigo como escritora, né? São pessoas que estão ao meu lado há décadas e que me influenciaram de forma enorme, de forma importantíssima, como que eu escrevo, como que eu lido, né, com a criação. Claro, é um processo meu, mas eles me proporcionaram momentos que trouxeram inspiração também, né? Então, as pessoas foram, nessa ordem, a Roseli Santos, que é minha parceira de sarau há 20 anos, a Marisabel Leno, poetisa também conhecida, né, de vocês, a Marisabel. Já estou sabendo que é uma das próximas convidadas aqui do programa, né? Isso Marisabel, que aí. para quem não sabe é minha mãe, então foi a pessoa que me apresentou a literatura, né? Me apresentou o gosto pelos livros. E até foi, o programa dela foi muito engraçado, né? O vídeo dela. Porque ela contando histórias, assim, né? Da minha formação como escritora. Ai, foi muito engraçado. E o Daniel Cavalcante, um músico, um amigo de longa data, uma pessoa que tem uma alma linda. Ele é um poeta fantástico, o Daniel. Ele cria as canções, sempre estão emocionantes, né? Vale a pena vocês seguirem, né? Aliás, todas essas pessoas que eu estou falando são artistas: a Roseli Santos, a Marisabel Leno, o Daniel Cavalcante e o Odilan Camargo, que foi a pessoa que fechou a série de vídeos comigo, grande escritor aqui do nosso estado, que foi o primeiro poeta que eu li. Porque ele é escritor adulto, mas também infanto-juvenil. Então, eu era apaixonada pelo Vampiro Argemiro, que era um livro de poesia dele. E é fantástico até hoje. Eu confesso que até hoje eu uso as poesias dele em saraus, e não só infanto-juvenil, né? Em vários saraus. Então, foi um processo muito legal conversar com essas pessoas, contar histórias, né? Porque são pessoas que estão na estrada comigo, né? Nessa jornada pela arte, pela cultura, que não é fácil, mas que é muito prazerosa. E, me emocionei em todos os vídeos, né? Chorei que nem uma condenada. Foi lindo, foi lindo. Ila, me diz uma coisa. A gente, logo no começo do ano, quando ainda não estávamos em pandemia, nós estávamos indo para uma das feiras de livro aqui da região e
para quem não sabe, acho que todos já sabem, né? Mas sempre tem alguém que nos assiste, nos acompanha pela primeira vez. A Ilana é coordenadora e idealizadora do Sarau Cotiando, o qual tem como integrantes, além dela, Marisa e este que vos fala. Então, numa das nossas andanças por aí, a Ilana já falava que estava preparando o livro agora e tal, até comentamos sobre o processo da capa. Só que tem gente que está dizendo aí nas redes sociais que esse teu livro não durou só 9 meses nesse processo, que ele já vem aí de um bom tempo, alguns anos. Há quanto tempo tu estás com essas tuas ideias aí e o que te motivou agora a realmente concretizar o projeto, parir o teu livro? Eu brinquei, né, que eu pari, né, porque foram realmente 9 meses de processo de criação. Deixa eu explicar, porque eu não consigo escrever no computador. Eu escrevo, né, no caderninho há muito tempo. Então, eu acho que a parte mais longa do processo foi justamente digitalizar as poesias. Tornar virtual umas escritas tenebrosas, porque a minha letra é feia, eu escrevo sempre correndo, né? Tanto porque a poesia vem muito rápido e eu preciso escrever rápido, ou como eu sou geóloga, né, de profissão, quando eu estou em campo, eu preciso descrever rápido o que eu estou vendo, senão a ideia também foge. Então, o meu processo de criação é rápido. Lento foi a geração do livro, né? Então, começou lá no início do ano, digitalizando as poesias. E foi um processo que eu tive que fazer sozinha, porque a minha letra é muito feia, ninguém entendia. Alguns amigos te ofereceram, não, Ila, eu te ajudo. Eu digo, não, tu não tá entendendo. Tu Eu não vai fui um entender desses. Exato. E eu disse, não, tu não tá entendendo, tu não vai entender a minha letra. Não é, né, pegar uma redação e passar adiante. Não, é torto, é linha para cima, é linha que volta, muda o verso, esse verso ficou melhor aqui, inverte, sabe? Fonte Na abstrata. finaleira, a gente estava vendo assim, e por sugestão, até acho que foi da Cissa, ela disse, coloca uns poemas a mais. Só que eu estava sem tempo. A Marisa me ajudou. Eu tive que depois revisar tudo que ela tinha feito, porque tinha palavras que ela tentava identificar assim e inventava outras coisas. Tipo, era vida e ela achava que era viagem, ou o contrário. Sabe, só dava para identificar o V. Agora, o resto todo era qualquer outra das 27, das 25 letras do alfabeto. Né? O V estava tudo certo. Então, foi um processo lento. O motivo. É aquilo. Tava na gaveta. E a gaveta começou a ficar cheia demais. E eu não tinha onde botar mais os cadernos. Então, na verdade, foi só para limpar a gaveta. Vamos publicar isso aí. Tem um livro que uma vez numa feira de... Encontrei um livro numa feira aí, acho que foi em Gramado. O livro chama-se Revirando Gavetas. E a autora do livro fala mais ou menos algo parecido com o que tu disseste. Vamos escrevendo para nós até certo ponto. Depois, por inibição ou não, a gente arruma alguma desculpa para tornar públicos. E aí, no caso dela, foi revirando as gavetas. O teu é limpar as gavetas. O livro tem um nome bastante peculiar e um sobretítulo aí: Alérgicos, cuidado, pode conter poesia. Explica para a gente aí. Até longo, né? Ele acabou ficando, olha, de ponta cabeça. Ele acabou ficando um pouco longo, mas é isso aí. Daí a gente chama carinhosamente de alérgicos, né? Apelido. É o apelido dele. É um Na título composto, verdade, digamos assim. isso. João Frederico. É mais ou menos isso. Daí fica só João, né? Ou Fred. Ou Fred. Que não comecem a chamar de pode conter, né? Também vai que a pessoa daqui um pouco as pessoas se referem a ele como pode conter. Me vê um pode conter aí, a pessoa chega para comprar, daí... como assim pode conter? Enfim, ontem mesmo eu comentava com uma amiga. Aconteceram duas coisas interessantes, tá? A primeira, eu estava na noite, tomando uma cerveja num bar, e chegou um vendedor de cadernetas artesanais. E uma delas eu me apaixonei, que era Contém Poesia, alguma coisa assim.
E eu, ai, que fantástico, comprei, né, óbvio. Bem sinceramente, eu não sei onde eu botei, porque daí eu me mudei, né, eu fui morar fora do país, voltei, me mudei de casa, então eu não sei onde foi parar. Mas parte do título vem dali. E a outra, eu estava em alguma refeição, comendo algum produto específico, assim. Não lembro o que era, mas digamos, pasta de amendoim. Pasta de amendoim. Tinha uma mensagem bem grande. Alérgicos, cuidado, contém amendoim. Sim, né? Eu tô comendo pasta de amendoim, é óbvio. Ou, sei lá, Sim. né, uma coisa de leite. Alérgicos, contém lactose. Então, né, o que mais poderia ter? O E eu óbvio pensei, precisa ser dito. gente, será que realmente as pessoas precisam ser tão avisadas assim? As pessoas não se dão conta das coisas? E daí eu parei para pensar, não, as pessoas não se dão conta das coisas. E quando se trata de poesia, eu acho que as pessoas se dão menos conta ainda. Então o título me pareceu coerente, né? Me pareceu até importante, né? O Ministério da Saúde adverte, né? Alguma coisa assim. Esse pode ser o nome do segundo. Então, assim, cuidado. Antes de qualquer coisa, atenção. Contém poesia nesse livro. E eu brinco com isso numa das primeiras páginas, que é a apresentação, que daí eu digo, né? Então, assim, vocês foram avisados. Se vocês continuarem a ler, bom, vão por conta e risco, né? Porque vocês foram avisados. Tem poesia. O Ministério da Saúde adverte. Realmente, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. No meu primeiro livro, Poeta que Pariu, eu fiz a apresentação do livro e eu iniciei já com contudo. Ou seja, a primeira palavra do livro é contudo. Eu estava negando todo o resto que vinha. E lá eu colocava que, na minha visão, a poesia deveria ser lida como a vida em goles pequenos, bebida em goles pequenos, a cada momento, a cada instante. Então eu dizia que a poesia em goles pequenos ser consumida era no sentido de que um livro ele é sempre atemporal. A gente lê um poema hoje, pode ler o mesmo amanhã ou daqui 10 anos e ter sentidos completamente diferentes. Mas aí de goles pequenos para cuidado, pode conter poesia. Me diga, Alérgicos é um livro que precisa ser lido com moderação? Essa é uma pergunta complicada, né? Porque é, eu não me responsabilizo pelos efeitos colaterais. Então, né, a pessoa vai consumir e se ficar forte demais a dosagem, eu recomendo que pare. Mas e retome, né, algumas horas depois. Mas, né, algumas pessoas gostam de consumir o livro inteiro de uma só vez. Então, vá por conta e risco, né? Tem, Muito sim, bem. efeitos colaterais, eu garanto. E destes efeitos colaterais, o que seria um sujeito ao ler vai ter uma esperança absurda em dias melhores, apaixonará loucamente pela vida, terá aí olhos de mundo melhores. Qual é a temática? Tens alguma temática ele especial no livro, alguma que permeia ele, ou os assuntos são gerais assim? O que tem aí nesse livro? Ai, que coisa difícil de responder, né? Porque eu Eu posso adoro dizer, fazer ai, perguntas difíceis. não, ele coloca o entrevistado aqui contra a parede. A questão é que, assim, se eu disser para vocês, o livro fala de vida na estrada, porque eu vivo na estrada, é verdade. Se eu disser, fala de amor, sim, ele fala de amor, em vários sentidos ele fala de amor. Fala em desilusões, fala em desilusões. Fala em esperança, acho que sim, eu sou uma pessoa esperançosa. Eu acredito muito nas pessoas e na melhoria, né, da nossa situação. Acho que a gente sempre pode correr e buscar ser melhor e melhorar o nosso. Falar no mundo é complicado porque o nosso mundo é perfeito, o planeta como um todo. Errado somos nós aqui, né? Então, melhorar o que nós criamos de sociedade, por assim dizer. Então, a temática, digamos que a temática seja
uma coisa que eu né, crua, uma coisa que eu precisava mostrar. Então, os sentimentos são todos crus, sabe? São coisas que podem assustar, são coisas que podem acalmar, são coisas que podem aliviar a pessoa. É aquilo que eu falei, eu não me responsabilizo pelos efeitos colaterais. Uma coisa que vale comentar é que são escritos meus, todos com mais de 10 anos, eles têm mais de 15 anos, né? Então, eu não lembro bem o que eu quis dizer com cada uma das poesias, cada um dos poemas. Eu não lembro, sabe? Um ou outro eu lembro, não, eu estava naquela situação. Não, eu estava, né? Eu lembro quando eu estava escrevendo. Um ou outro, né? Assim, tem alguns que eu não tenho a menor ideia da pessoa que eu falava ali. Não sei. Uma amiga, a minha amiga designer, que, né, formatou todo o livro, fez toda a arte, me falou, mas de quem que tu falava aqui? Sou tua amiga há tanto tempo, e ela é minha amiga mesmo há muito tempo. Eu digo, Bácita, eu não tenho nem ideia quem é. Eu estava desiludida, sofrendo, e eu não sei quem foi que me desiludiu. Eu sempre digo que... Total fria, assim, né? Tipo, passou, foda-se. Para manter a integridade física do poeta, ou da poeta, eu sempre prefiro dizer que as musas, os musos inspiradores devem ficar mantidos no anonimato. É melhor, é Ila, melhor. Falando em doses, em contraindicações, em efeitos colaterais, em advertências, o livro, na capa, ele lembra uma bula, né? É isso? Isso, é uma bula. É uma bula. E foi uma... Essa foi o principal problema, assim, para a criação da capa, porque eu queria uma bula de remédio. Inclusive, ele é meio amassado, porque é uma coisa, depois que a gente abre a caixa e lê a bula, não sei se vocês leem, eu costumo ler a bula, né, do que eu estou consumindo. Ninguém dobra a bula e coloca dentro da caixinha. Amassa e enfia de qualquer jeito, né? Foda-se, come. Nunca volta do jeito que sai. Nunca. Então, essa é mais uma coisa, assim, tipo, né? É uma bula. Usa, mexe, pega na mão, trabalha com isso. Depois vê do jeito que fica. Então, a minha dica é, peguem o livro, escrevam nele, dobrem as folhas. Sobre isso, sobre escrever no livro. Vários poemas não têm título. Aí o que eu fiz? É outra pergunta. Desculpa. Tá, então, continua. Olha aí, para as pessoas esquecerem isso, porque eu tenho uma pauta aqui pré-pronta na minha mente, então algumas coisas eu já sabia nesse processo todo. A gente foi conversando, a Ila foi nos comentando sobre situações, então eu tenho algumas perguntas a fazer aqui. Mas antes a Ila falou num assunto que dizia assim, o que é que tu quis dizer com isso? As pessoas perguntam. Como professor de literatura, pela formação que tenho, eu sempre discordei do que, enquanto aluno, eu encontrava lá nas minhas aulas, que era abrir os livros de língua portuguesa e encontrar as perguntas dizendo, o que o autor quis dizer com isso? Não sei, nem o autor pode saber às vezes. A Ila disse que não sabe agora, ou que não lembra, e Manuel de Barros, uma vez, foi parar no Enem. E aí ele disse assim, pegou a pergunta que estava no Enem, na questão, e analisou, disse assim, o que eu quis dizer com isso? Nem eu sei o que eu quis dizer. E eu acho que eu posso dizer isso sobre o poema, mas também posso dizer aquilo, também posso dizer aquele outro, assim como o leitor vai fazer. Eu acho que é isso, né? E a poesia, sobretudo, é isso. A partir do momento em que a gente coloca um ponto final, na verdade, este ponto se torna uma reticência para que o leitor possa interpretar, dar um novo sentido ao texto que ele lê, né? Que ele manuseia, que ele interpreta e assim se emociona e lembra de momentos, relembra situações. E aí, feito toda esta encenação muito bem feita, eu quero fazer uma pergunta, Ila. Por que é que os poemas não têm títulos? Não, mas então só complementando, assim, antes de responder a pergunta, sobre isso, né, de como que a pessoa vai interpretar, como que a pessoa vai responder o que o autor está pensando. E é justamente isso, a arte é justamente, esse é o ponto em que a arte trabalha, ela te atinge de uma forma, um quadro, uma escultura, uma música, um texto, ela atinge cada pessoa de uma forma, né? E tu não tem como prever isso.
né? Antes tu havia me perguntado, mas o que vai causar, né? Quais as reações? Não sei, não tenho a menor ideia. Quando veio, eu estava num poema super deprimido, a pessoa lê e diz, ai, que legal. Ou o oposto, eu estava super, vida, que lindo, vamos viver. E a pessoa pega e diz, ai, que down, né? Ao persistirem os sintomas, a autora deverá ser consultada? Ao persistirem os sintomas, um garçom deverá ser consultado. Boa! Então, sobre o título. Deixa eu achar aqui, ó. O que eu fiz? Algumas têm título, tá? Ó, essa tem título, essa aqui já não tem, essa aqui não tem, essa aqui tem título. Agora, várias delas não tem. Aí o que eu fiz? Eu deixei um espaço, um pontilhado, para que a pessoa que esteja lendo se aproprie, entenda as reações que aquele texto causou nela e dê o título que bem entender. E isso eu falo também no final do livro, no comentário final, né? Para que as pessoas façam isso. Peguem o livro, usem como uma bula de remédio, amassem, levem na bolsa, dobrem a aba, escrevam e escrevam o título que vocês quiserem para o poema. Porque eu tenho dificuldade de lembrar título. Eu tenho dificuldade de lembrar muita coisa, é bem verdade. Mas, meu chefe que diga. Mas, título, eu tenho muita dificuldade. Às vezes a gente fazendo sarau, já passou por isso também comigo. O texto tal, das pessoas de que texto? Esse texto não existe. Não, existe. Sei lá, o texto, a chuva. Nem sei se fala de chuva no texto, sabe? E isso O né, Mundo, é um problema. do Eduardo Galeano, que tu transformaste em outro. Sabe? Eu não consigo lembrar os títulos. Aí eu crio o título e eu passo a chamá-lo daquilo. E o mais engraçado é que a Rose, a minha parceira do Sarau com Café, ela faz igual. Então, e o pior é que uma sabe do texto que a outra tá falando. Se eu falo, né, sei lá, minhoca. Ela vai, o texto é minhoca, claro, é o texto da minhoca, óbvio. Então é muito estranho isso, sabe? Eu tô, em minha defesa, eu tô dizendo que tem mais gente assim, isso não é um problema psicológico. Tem mais gente que tem dificuldade com o título de poema. E isso, vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. É um problema que tem que ser debatido. Então, autores, mas antes de parem de dar título para a poesia, dá espaço para as pessoas criarem. Eu acho muito interessante isso, trazer o autor como aliás, o leitor como um coautor dos poemas. Mas nós temos meia hora de programa e esta meia hora voou assim. A gente vai deixar as pessoas com vontade de quero mais, com gostinho de querer. Então, eu quero que tu digas que dia 3 nós temos um lançamento onde? Temos sim o lançamento do Alérgicos no Porto Imbé. Fiquem atentos. O Sarau Coteando, o nosso grupo de sarau, estará acompanhado do Marcelo Chiazara. E vamos, então, fazer uma live de lançamento do Alérgicos. Estão todos convidados. Infelizmente, virtual, né? Mas esperamos que muito em breve estejamos todos juntos, pegando no livro, autografando, e as pessoas me dizendo o que acharam, né? Olho no olho, porque é isso que a gente gosta. A gente gosta de contato, a gente gosta de conversar, né? Mas, muito infelizmente, bem. Agora... Né? Para a gente não estourar o tempo e ficar com esse gostinho de quero mais e querer saber mais e mais do livro, este foi o Virando a Mesa com Ilana Lene e seu Alérgicos. Cuidado, pode conter poesia. Muito obrigado, Ila. Este foi o nosso Virando a Mesa e até o próximo, a qualquer momento, a qualquer hora, de onde surgir a necessidade de se falar de poesia.